E aí, gente, vamos para mais uma aulinha hoje. Só estou localizando aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre os instrumentos de medida, tá? Hoje iniciamos o conteúdo do segundo trimestre, que vem logo após a parte de associação de resistores, ali no capítulo 29, página 25, então, para vocês se localizarem aí. A gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos de medida dentro da eletricidade. A gente sabe que existem inúmeros e alguns principais. Então, dentro da eletricidade, temos alguns recursos, algumas ferramentas que nos possibilitam fazer medições, né? Facilitam o trabalho aí de muitos profissionais da área. E assim, nós vamos dar uma passada em todos eles que vocês têm aí no material, porém a gente vai enfatizar dois que são os mais cobrados nas provas de vestibulares e Enem, tá? E dois que são bastante enfatizados a questão de como que eles são colocados, como que eles são utilizados para fazer essas medições, tá? Então, o primeiro aqui, que é o galvanômetro, ele é um aparelho que foi feito em homenagem a Luigi Galvani. Então, quem fez o artigo aí referente à história da eletricidade, né, citou, né, mencionou parte da história foi Galvani, um grande estudioso aí, cientista, médico e físico italiano, lá do século XVIII, um dos pioneiros, né, do estudo da eletricidade. Então, aqui foi em homenagem a ele, e a partir deste aparelho, então, que é o chamado galvanômetro, foram surgindo os demais, né, os mais modernos, e que vocês alguns de vocês já conhecem, utilizaram, eu acho, no experimento de química, né, em laboratório, utilizaram o voltímetro. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. O amperímetro, gente, como o nome já diz, é para medir a corrente elétrica, os amperes, né? Aqui tem um modelinho de amperímetro analógico, mas existem os digitais. Inclusive, acho que hoje são os mais utilizados aí, são os digitais, né? E existem duas coisas muito importantes que nós vamos focar entre o amperímetro e o voltímetro. Aqui está o voltímetro, então. Aqui também tem a foto de um modelo analógico, mas, como eu disse, existem os digitais e vocês devem conhecer também os digitais. Voltímetro e amperímetro. A gente tem que saber diferenciar um do outro, tá? O voltímetro, gente, mede o DDP, né? Mede a DDP, a tensão, a diferença de potencial entre dois pontos. Como ele mede a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, ele deve ser ligado em paralelo. Se eu quero medir a DDP entre dois pontos, ora, eu preciso medir, então, entre antes e depois de um resistor. No amperímetro é diferente, tá? No amperímetro eu tenho que ligar ele em série. Eu preciso ligar ele em série para saber quanto de corrente está passando por ali. Como a gente sabe, inclusive aqui no material de vocês fala sobre os aparelhos ideais, aqui ele fala o amperímetro ideal, né? A gente sabe que coisas ideais, elas são idealizadas, né? O marido ideal, a namorada ideal, o filho ideal, o professor ideal. Não existe, né? Não é real, é ideal. A gente idealiza alguma coisa. E assim também nos instrumentos são baseados em modelos ideais. Geralmente nas provas, quando eles nos cobram, é baseado em modelos ideais. Mas na prática, na realidade, costuma ser diferente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses aparelhos, eles possuem uma certa resistência interna. Então, por exemplo, um amperímetro ideal teria que ter resistência interna nula. Por que, Sora? Resistência interna nula. Porque, veja bem,
ele vai medir a corrente precisa passar por ele. Então, se eu coloco um amperímetro lá num ponto desse circuito, tá? A corrente vai ter que passar por ele para eu fazer a medição. Então, se a minha resistência é nula, eu consigo ter uma medição muito precisa da intensidade dessa corrente. Concordam comigo? E se eu tenho uma certa resistência, eu já não vou conseguir medir com tanta precisão, né? Então, justamente por isso que eles idealizam esses instrumentos. Já que no voltímetro, o voltímetro ele teria que ter o que a gente chama de resistência interna infinita, que também não existe, né, gente? Mas pensam comigo, se eu tenho um modelo de voltímetro que tem resistência infinita, isso significa que não vai passar nada de corrente por ele. Porque olha só, se eu tiver, deixa eu ver se tem um desenho aqui de um... Aqui, ó. O desenho aqui de um circuito simples, né? Aqui tem uma bateria, uma pilha, enfim, tá passando corrente por aqui. Aqui tem um resistor, uma lâmpada ou qualquer outra coisa. Eu vou colocar um voltímetro, então, nesse ponto aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ou pintar aqui, ó, nesse ponto. Aqui também, esse ponto. Então, significa que entre esses dois pontos eu estou medindo, então, a diferença de potencial. Concordam comigo que se esse meu aparelho não tiver uma resistência muito grande ou quase infinita, a corrente vai passar por ele, tende a passar por ele? Ou seja, os elétrons que estão vindo para cá, eles vão se distribuir, eles vão tender a passar por aqui também. Então, consegue entender que quanto maior a resistência interna do voltímetro, melhor vai ser para eu medir essa minha diferença de potencial, essa minha tensão? Então, por isso que a gente fala, gente, em instrumentos de medidas ideais, tá? Porque na prática não acontece exatamente assim, né? E aí, claro, existem alguns recursos aqui. Existem algumas situações aqui que nós não vamos abordar, nós não vamos nos aprofundar, que é a questão do galvanômetro, quando ele é utilizado como amperímetro e quando ele é utilizado como voltímetro, tá? Basicamente, a gente vai focar naquilo que é mais importante agora. Essa questão de resistência multiplicadora também, tá? Que ele fala aqui, ó. A resistência do voltímetro deve ser grande. Tá vendo o que a Sora está falando para vocês? Porque a corrente deve ser grande para que a corrente, ao atravessá-lo, seja insignificante. Então, é por isso, gente. Assim, é colocada associada em série ao circuito um resistor de resistência elétrica alta, chamada resistência multiplicadora, como representada na figura a seguir, ó. Então, por exemplo, aqui é quando um galvanômetro é utilizado como um voltímetro. Eles utilizam desses recursos aí para a questão de resistência. Porque quando ele fala lá quando ele apresenta o galvanômetro para nós, tá? Porque todos os outros aparelhos foram derivados dele. Ele fala aqui, ó, que ele tem uma extrema sensibilidade, tá? Ele é extremamente sensível e bastante preciso. Porém, aqui, quando ele é utilizado como amperímetro, é feito alguns ajustes, tá? E quando ele é usado como voltímetro também, para que ele possa funcionar corretamente. Mas a gente não vai se aprofundar nisso aqui, tá? Isso aqui é basicamente para fins de conhecimento, curiosidade de vocês apenas. Porque, na real, hoje em dia, o que a gente mais usa é o voltímetro, o amperímetro e também o multímetro, né? Que é o aparelho que reúne as três coisas. Reúne o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro, que é esse aqui, ó. O ohmímetro que ele é utilizado para medir a resistência, né? Ó, ele é associado em paralelo também, ó, ao circuito, tá?
e ele mede então a resistência, a quantidade de ohms, certo? E aqui dentro desse instrumento tem um método chamado a ponte de Wheatstone, que esse método é até bastante interessante e é cobrado, teve uma questão cobrada do Enem que eu quero trazer para trabalhar com vocês, mas eu só vou fazer isso depois de vocês fazerem a pesquisa, que a Sora pediu para vocês uma pesquisa a respeito disso. Deixei como desafio, uma atividade extra, mas de certa forma é um assunto que todos deveriam pesquisar, mas havendo ou não, tá, a pesquisa de vocês, depois eu vou trabalhar a questão do Enem explicando a questão da ponte de Wheatstone, tá? Então essa parte a gente vai deixar para ver depois. É muito simples, tá? Só que tem algumas coisinhas, alguns conceitos que é bom considerar ali na hora de fazer os cálculos. Bom, o multímetro, gente, é esse aparelhinho aqui, então, ó. Aqui já tá uma fotinho dele digital. E o multímetro é basicamente a união, né? A união desses 3 outros aparelhos. E eu deixei também um link de um vídeo para vocês assistir. Que aí tem o cara explicando, provavelmente, eu não lembro agora se ele é do ramo elétrico, tá? Do ramo de elétrica. E ele explica direitinho o funcionamento na prática, como que é utilizado, como é que faz aqui, né? Então, se alguém tiver interesse de assistir, curiosidade, eu deixei lá para vocês no roteiro, tá? Tem um link lá no roteiro. E aí depois já vamos partir para o exercício. Aqui, eu eu estava fazendo o teste aqui, ver se dava para escrever texto, ó. Achei interessante para a gente estar fazendo junto esse exercício. Porque aqui ele fala do galvanômetro com resistência, ó, o galvanômetro tem uma resistência de 2 ohms. E ele admite uma corrente de fundo de escala igual a 2 miliampere, ó. Então é um galvanômetro que tem uma certa capacidade. Então ele tem uma resistência interna e ele consegue medir até 2 miliampere. Bom, ele quer saber o seguinte: para que esse galvanômetro faça a leitura de uma corrente igual a 30 miliampere, que modificações devem ser feitas no aparelho? Então, gente, olha só. Eu preciso aumentar a capacidade desse galvanômetro. Eu preciso aumentar a resistência dele para que passe mais corrente por ele. Então, olha só. O desenho que eles fizeram aqui, apesar do exercício já estar resolvido, a Sora vai explicar para que fique bem claro, tá? Aqui está, então, o galvanômetro. O que eles vão fazer, ó? Eles vão adaptar um outro resistor, ó. Um outro resistor, tá vendo? E quando houver a passagem aqui, ó, dos 30 miliampere, o que vai acontecer? Vai passar 2 para cá e 28 para cá, tá? Lembra que quando eu expliquei para vocês que quando há esses nós de corrente, ó, quando elas saem aqui, ó, quando elas saírem aqui, ó, elas vão sair com o mesmo 30 miliampere. Só que elas se dividiram, né? 2 foi para cá e 28 veio para cá. E aqui foi colocado um outro resistor com uma certa resistência. E é essa resistência que a gente tem que calcular, tá? Então, a gente parte lá da formulazinha, ó. Qual é a fórmula? A fórmula é R, essa fórmula aqui da primeira lei de Ohm, né? R, que é igual a U sobre I. Então, lá na primeira, vamos colocar assim, ó. Vamos transformar isso assim, ó. Vai ficar melhor. Vezes I. Vou colocar assim. I. Tá? R vezes I. Então, na primeira tensão, na tensão aqui, ó. Nessa tensão de cima, ó. O meu U vai ficar R, que é 2,
vezes a corrente, que é 2. Na minha outra tensão, eu vou ter o R, que eu não sei quem é, vezes a corrente 28. Certo? Deixa a Sora só aumentar aqui, ó, para ficar melhor. Ó. Então, o que vai acontecer? Como as duas tensões, ó, são iguais, as tensões são iguais, essas duas coisinhas de cima e de baixo aqui, ó, são iguais também. Então, vai ficar assim. O 2 vezes o 2, que é 4, vai ficar igual a R vezes 28. Então, o meu R vai ser igual a 4 dividido para 28. O meu R vai ser igual a 1 sobre 7 ohms. Entenderam? Então, é isso que a gente fez, ó. Como ele quer descobrir, né, o que tem que ser feito, ele deve associar uma outra resistência, ó, em paralelo. Tá vendo? Por quê? Porque se eu associasse em série... Gente, se eu associar em série, a corrente é a mesma, lembra? Que a corrente é a mesma? Não modifica a corrente quando eu tenho uma associação em série, por isso que eu tive que fazer uma em paralelo. Então, o que está faltando da corrente para completar os 30? Está faltando 28. Então, 28 vai vir para cá, ó. E aí, aqui eu coloco um outro resistor. Entenderam? Muito bem. Então, vou fazer o seguinte agora. Aqui nas atividades, vocês vão fazer, ó, na número 1, por exemplo, vocês vão analisar os desenhos e vão dizer qual desenho está representando o uso correto do voltímetro e do amperímetro. Lembrando sempre, né, que o voltímetro tem que ser em paralelo, porque eu estou medindo a diferença de potencial em 2 pontos, né, e o amperímetro tem que ser em série. Eu estou medindo quanto que passa de corrente. Então, se eu colocar um amperímetro, olha essa letra D aqui, ó. Se eu colocar um amperímetro aqui, ó, é correto? Quem que deveria estar aqui, ó, no lugar desse amperímetro? O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo corrente. Então, isso aqui está correto? Esse uso aqui está correto? É? Então, a corrente tem que passar por aqui, ó. Então, a corrente não vai passar por aqui, né? Ou se passar, vai passar... Imagina, aqui tem um resistor, ó. Então, esse exercício é só assinalar. Depois, vocês vão fazer o 11. Aqui o 11, ó. Só vou dar umas dicas aqui para vocês. Que ele quer saber a diferença de potencial, ó, aplicada por essa bateria. Então, bateria é isso aqui, né? Ó. O que vocês vão fazer, ó? Ele já está medindo, ele botou um amperímetro aqui, ele já mediu. Ele disse que essa corrente tem 1 ampere, ó. Ó. Essa corrente aqui tem 1 ampere. Então, vocês já sabem que a corrente que passa aqui é de 1 ampere. Quando esse resistor aqui, ó, quando a corrente chega aqui, ó, ela se divide, né? Vem uma corrente para cá e uma corrente para cá, ó. Tá vendo? Ó, uma corrente aqui e uma certa corrente aqui. Só que essa corrente aqui, ó, que passa por aqui, vocês já sabem, é 1 ampere. E a resistência também vocês já sabem, porque vocês têm o R3. Então, vocês conseguem descobrir a diferença de potencial aqui. Vocês conseguem depois fazer uma associação, ó, em paralelo com R2, porque eles estão em paralelo, né? Depois, vocês conseguem fazer uma associação em série com R1, ó. Tá vendo? Então, esses são os passos que vocês devem fazer. Porque aqui, ó, aqui, quando eu tenho em paralelo, significa que a tensão é a mesma, a corrente muda. Quando eu tenho em série, significa que a corrente é a mesma e a tensão que muda. Corrente a mesma, tensão diferente. Aqui, tensão igual, corrente diferente, tá? Então, essas coisinhas, esses detalhes que vocês têm que ficar atentos. Deixa eu ver aqui.
Na página 31, vocês não precisam fazer, porque o 14 a Sora vai fazer depois, vamos corrigir depois que a gente vê a parte da ponte de Winston. Aí vocês vão fazer só da página 30, tá? Só os exercícios da página 30, até o 12. E aí tá ótimo. E aí na próxima aula a gente fala sobre o que faltou, resolvemos a questão do Enem e partimos para as fontes geradoras de energia, tá bom? Então tá, a gente vai se falando, depois trabalhamos as dúvidas desses exercícios aí na nossa live. Um beijo, fiquem com Deus e nos vemos aí na próxima aula. Tchau!